De volta, olá, boa tarde ainda, né? Monsuete, boa tarde. Segunda-feira, SJ Esportes. Uma boa tarde, Tony Ferreira, amigos telespectadores aqui do SJ TV Esporte. Pois bem, Tony, rodada aí, segunda rodada do Campeonato Brasileiro aí, com um líder aí, mais líder do que nunca, 100% de aproveitamento na competição. Fluminense. Para felicidade de alguns, desespero de outros, né? Pois é, Tony. Para felicidade dos tricolores aí, Márcio Machado, família Machado ali, família Rampini, Maurício, Rui, Mauro. E por aí vai, né? E por aí vai. Que na verdade acabou a torcida toda. Vambora. Teve festa de purpurina e tudo no Teve. sábado. Brincadeiras à parte, Fluminense mais uma vez com futebol incontestável no Maracanã. Fluminense vive uma boa fase, né? Ótima fase do time das Laranjeiras, Tony. E o Fluminense, ele vai conseguindo galgar ali posições bacana. Ele vai conseguindo galgar aí um futebol muito vistoso. E Tony, de encher os olhos, e hoje o Fluminense joga o melhor futebol do Brasil, como gosta de dizer Renato Gaúcho, Tony. É verdade, ainda bem que eu falei baixinho, né? Agora sim eu tô falando normal, né? Graças a Érica. Pois é. Graças a Érica aí, e graças a Deus também que a torcida tricolor não ouviu o que você havia dito aí, Tony. Mas os 5 que você citou aí estão todos trabalhando nesse momento? Graças a Deus, né? Mas estão acompanhando. Isso, bom. Onde quer que estejam, estão acompanhando aí e estão felizes, né? Claro, e a gente eu particularmente tenho um carinho grande pela torcida do Fluminense, tenho um carinho especial também pelo Fluminense, e fico feliz do Fluminense estar nessa boa fase, estar se destacando. E legal aí, parabéns aos tricolores, né? Que estão felizes da vida, né? Eu não posso dizer o mesmo, não. Mas diga, minta, faça como eu. Brincadeiras à parte, Tony. Foi um jogo onde o Fluminense, em alguns momentos ali, principalmente o primeiro tempo inteiro, Tony, o Fluminense colocou 75% de posse de bola no jogo, e o Atlético aí ficou com o restante ali, os 25 ali. Enfim, o primeiro tempo do Fluminense foi para encher os olhos de fato. O time fez 1-0 aos 11 do primeiro tempo, Tony, e depois continuou na batida. Só não foi mais porque o São Bento não deixou também o goleiro do Furacão. Mas no segundo tempo continuou com o domínio do Fluminense ali, Tony. Sai um, entra outro, enfim, o Fernando Diniz ele tem, chovendo molhado falar da qualidade que tem o elenco do Fernando Diniz, porque faz exatamente o que ele pede. Então, Tony, e depois o Nino faz em um cabeceio ali, uma linda jogada, parece que colocou com as mãos ali, a cabeçada do Nino vai na gaveta, nada o Bento pode fazer, e decretando números finais, ele poderia ter sido mais. Verdade, eu ia falar justamente sobre isso. O Fluminense, ele venceu e convenceu. O Fluminense vem convencendo aí, vem colocando números ali muito bons nessa atual temporada, campeão carioca, atual bicampeão carioca, vem jogando muita bola, se manter a consistência, briga pelos títulos aí, mas é aquilo, é uma temporada onde está só no começo ali, grandes campeonatos começam agora, Tony, como Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Então, e tem a questão também, Tony, que a janela ela vai se estender aí, a janela de transferências ali. Pode ser que o próprio Fluminense perca as peças ali boas que tem no seu elenco, como o caso do volante André. Com certeza está sendo sondado ali clubes europeus para ter o menino. É o caso do John Arias ali, que é o grande destaque do Fluminense hoje. Particularmente, na minha opinião, é o John Arias. Aí você pode me contestar, pô, mas e o Germancano? O Germancano é um fazedor nato de gols,
Mas hoje, se você olhar no contexto todo, o John Arias ali, ele tá apoiando na defesa, ele apoia no ataque, enfim, ele faz os gols dele. É um ótimo jogador e, na minha opinião, um dos melhores do Fluminense, Tony. O Fernando tem o Lima que entrou, ele que fez o primeiro gol, né? Ele é um meio-campista aí que deu certo, deu muito certo, chegou esse ano, já fez alguns gols muito importantes no Carioca, agora vem somando junto com o Campeonato Brasileiro. Tony, o que você tem achado da performance do Fluminense, não só a questão de resultado, mas você já chegou a acompanhar alguns jogos do Fluminense esse ano? Na verdade, acompanhar, não acompanhei. Mas a gente, claro, a mídia está aí, a gente ouve, né, todo o tempo. E exatamente por essa razão que eu perguntei para você, aliás, foi quase que uma afirmação, ele venceu e convenceu. Foi uma pergunta já com um tom de resposta, porque realmente o Fluminense está num momento que, sinceramente, é da gente tirar o chapéu. É coisa que a gente esperava até de outros grandes times que ainda não deslancharam, ainda não, né, engrenaram, mas o Fluminense está aí fazendo um bonito papel e salvando também o nome do Rio, né? Pois é, Tony, e sem contar também que já tem alguns jogadores ali que ainda não estão no seu auge, como conhecemos, como é o caso do Keno, que chegou esse ano também. O Fernando ainda não conseguiu ali extrair o melhor do Keno ali de longe. Não é aquele jogador que fez história no Atlético Mineiro, jogou muita bola no Atlético, jogou muita bola no Palmeiras. Então ainda tem algumas peças ali que ainda pode galgar ali voos maiores ali para ajudar o Fluminense, Tony. Verdade. O próprio Nino ali é um jogador que já está há algum tempo na equipe do Fluminense, é o atual capitão da equipe e já teve proposta aí de europeus aí para tirar o Nino ali, ele preferiu continuar no Fluminense. Então o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, vai ter aí, pelo destaque que o Fluminense está tendo esse ano, muito trabalho para segurar algumas peças ali importantes no esquema do Fernando Diniz, Tony. Com certeza. Vamos lá, os melhores momentos então? Vamos lá. Fluminense 2, Atlético Paranaense 0, jogo no Maracanã. Aí, Tony, contando com o desvio aí, o Lima conseguiu fazer esse gol ali, isso aos 10 do primeiro tempo. O Fluminense é um time muito, mas muito bem arrumado, Tony. Depois disso administrou, joga para a direita, joga para a esquerda. A equipe do Fluminense, Tony, ela faz aquela rodagem de bola, ela não tem medo de sair jogando atrás. Tivemos essa jogada aí ensaiada de escanteio do Fluminense e olha o que o Nino fez. Colocou lá na gaveta essa cabeçada aí. Um bonito gol. Sim, realmente parece que ele jogou com as mãos ali, né? De tão bonito que foi o gol, acertou. Como a gente que acompanha o futebol costuma dizer, onde a coruja dorme, né? Enfim, a coruja chegou até a voar, porque nem se o Bento fosse maior, e olha que o Bento é um goleiro muito alto, Tony. Ele não conseguia chegar nessa bola aí, aquela indefensável que a gente costuma dizer. E com isso o Fluminense aí, mais líder do que nunca aí, são 6 pontos aí e 5 gols para sua conta. E o Fluminense não tomou gols ainda no Campeonato Brasileiro e a sua defesa está muito bem ali, com o Felipe Melo também ajudando na defesa ali, jogando de zagueiro, Tony. Pois bem, Tony Ferreira, vamos falar daquilo que não era para acontecer. Mas aconteceu. Beira-Rio, Tony Ferreira. Para alegria do professor Eugênio, professor, um grande abraço para você aí, um grande educador daqui da nossa região, professor de Educação Física do João Limonge. Quem não teve a oportunidade de estar na sala de aula junto com o professor aí, ele que é um cara disciplinador, né? É um cara que consegue extrair o melhor aí. Eu sou até um pouco suspeito a falar dele, até porque, além de ser aluno, eu fui
ele foi um grande amigo meu, continua sendo, e eu participei de alguns eventos aqui representando o nome da nossa cidade, juntamente com ele como o meu técnico no voleibol, Tony. Pois bem, Tony, ele feliz da vida e eu muito pistola porque o Flamengo entrou em campo mais uma vez. De longe não é aquele Flamengo do Vitor Pereira, é bom que se diga isso, Tony. Foi até por questões de crueldade pelo que o Flamengo fez no jogo, Tony. Eu não consegui acompanhar ali o jogo ao vivo ali, mas eu acompanhei depois ele reprisado ali, né? E Tony, o que eu tenho que dizer é o seguinte: foi um jogo onde que a eficiência falou mais alto. O Flamengo com um certo domínio no jogo aí, o Internacional no segundo tempo começou um pouco melhor do que o Flamengo, né? O primeiro tempo ali, enfim, teve oportunidades tanto para A quanto para B, mas o segundo tempo foi um jogo onde que foi legal de se ver por parte do Flamengo. O Sampaoli tem conseguido colocar ali a equipe do jeitinho dele, já está mostrando mais a cara do Flamengo ali, mas a ineficiência de alguns jogadores continua batendo na trave. A gente sabia que isso iria acontecer porque não é de hoje que o Gabriel perde muitos gols. O Gabriel é um tipo de atacante que precisa de 10 chances para fazer um gol, né? E nem sempre numa partida de futebol, Tony, a gente vai ter 10 chances para poder guardar um. Às vezes vai chegar aquela ali e você tem que fazer o resultado. Tony, alguns jogadores ali muito abaixo, tá? O Everton Ribeiro o Gerson meteu um golaço, mas foi um golaço de placa. E o presidente do Internacional tá chorando. Tá chorando, porque de acordo com ele, somente ele viu a mão do Gerson ali. O VAR não viu, o juiz não viu, a torcida do Inter não viu, né? Mas o presidente do Internacional viu. Pois bem, Tony, dada a circunstância, o Flamengo saiu na frente com o Gerson. Depois de 3 minutos passados, o Internacional com uma alteração do Mano Menezes ali, entrou o Maurício, empatou o jogo. O Léo Pereira saiu, depois que o Léo Pereira saiu machucado, entrou o Rodrigo Caio muito mal, tomando bola nas costas, Thiago Maia andando em campo. Esse é outro que a gente vai dar um destaque bem dado ali, daquele destaque, sabe? De negrito ali para ele, porque o jogador anda em campo. O Thiago Maia não consegue acertar um passe de 8 centímetros, Tony. Um jogador com a qualidade do Thiago Maia não conseguir dar um passe aí de 1 metro, de alguns centímetros aí, é brincadeira, é sacanagem. E sem contar que durante os 2 lances de gol, Tony, o Thiago voltou andando. E ele é o cara que tem que ficar ali na defesa, apoiando a defesa, porque ele hoje tem um papel fundamental, que ele hoje é o caso do Ilharão, quando jogou no Flamengo de primeiro volante. Ele é o cara que vai auxiliar a defesa ali. Então ele tem que estar bem fisicamente, ele tem que correr, apoiar, como foi o caso da final. Até a gente, o Deco aí, CRN, ele até comentou ontem no Twitter ali, a gente trocou ideia rapidinho. Ele falou, cara, o Thiago Maia naquele lance ali da final da Copa do Brasil, ele conseguiu fazer ali um desarme incrível ali, apoiando juntamente na defesa, Tony. E naquele momento ali, se o Flamengo tomasse aquele gol, já era. A gente perdia o título da Copa do Brasil. Então, a gente tivemos bons momentos com o Thiago, mas hoje ele não agrega nada ao elenco do Flamengo. O Gabriel não saiu da partida, Tony. O São Paulo preferiu tirar o Pedro, que saiu com cara de muito poucos amigos, para a entrada do Marinho. Marinho horroroso no jogo também, juntamente com o Everton Cebolinha. Não pelos jogadores que não vem rendendo, Tony. Porque o Sampaoli fez o que tinha que fazer. E uma declaração do Sampaoli após o jogo me chamou muita atenção, Tony. Não só a mim, mas a muitos torcedores ali.
E olha o que o Sampaoli falou. Se tivesse, abre aspas pro Jorge Sampaoli, se tivesse convertido as chances no segundo tempo, estaríamos falando outra coisa. A contundência não está relacionada ao treinador, está aos jogadores, fecha aspas. E o que ele quis dizer? Pô, eu fiz o que estava dentro do meu alcance. Eu coloquei as peças, a gente treina, a gente faz o que tem que fazer, mas os caras não chegam em campo. Enfim, jogou um caso de responsabilidade para os jogadores, cara. Com certeza. Porque ele não tem culpa que o Gabriel perdeu 2 gols cara a cara com o goleiro. É culpa do técnico? O Gabriel, ele tá com uma busanfa desse tamanho, tá parecendo um hipopótamo, pô. Ele tá virando o Gabigordo, porque claramente ele tá com muita massa de gordura ali. Ele teve um lance, Tony, na Libertadores, na quarta-feira, que ele, ao levantar a camisa, a gente via que ele tá com bastante massa de gordura ali, cara, porque ele teve um choque ali, juntamente com o goleiro do adversário, e ele, quando ele foi, abriu assim na costela assim, ele levantou a camisa, nítido ali, e ele tá com um percentual muito grande de gordura. Então ele tá na hora dele largar esse negócio de Lil Gabi, de trapper, de vida de rua aí, a gente não sabe o que está acontecendo. Porque o Gabriel, ele hoje é muito importante, mas está precisando de um banco para ele. Ele é um cara muito importante, ele não tem noção do tamanho dele hoje, Tony, dentro do Flamengo. Porque ele só vai ter noção do que ele é pro Flamengo hoje daqui a 10 anos, quando ele não tiver mais. Pô, ele é um cara que deu 2 Libertadores pro Flamengo. Ele é um cara que, se fosse mais profissional, a gente pode usar esse termo sim com o Gabriel, se ele for mais enérgico ali dentro de campo, dele ter noção de quem é o Gabriel Barbosa hoje no Flamengo, ele chamar os companheiros dele, chamar a responsa para ele mesmo. Pô, eu sou o Gabriel Barbosa, eu sou o predestinado, como ele tatuou, né? Então, cara, a gente espera muito do Gabriel e espera também do Pedro. O Pedro ontem saiu insatisfeito com toda razão. Eu acho que o Sampaoli, ele tem que se apegar no seguinte: ele é um cara que bateu de frente com o Messi na seleção argentina. Então, quem é Gabigol perto do Lionel Messi? É bom deixar bem claro isso, né? Se ele tiver que tirar, ele vai tirar e tal. E foi um jogo muito interessante, Tony. E o gol que o Inter fez, o segundo gol, o jogador do Internacional simulou um pênalti. Nada de choro, nada disso, é só apenas um comentário. E o que a regra diz? Para o jogo, dá cartão amarelo e tiro livre indireto. Nisso, o jogador simulou, nitidamente a gente vai ver ali, Tony. E o árbitro de vídeo não chamou, o árbitro de campo não entendeu que foi uma simulação. E com isso o lance seguiu. E o Maurício, que não tem nada a ver com isso, meteu um golaço de cobertura com o Santos. Eu vi muito torcedor criticando o Santos nesse segundo gol, Tony, porque o Santos estava um pouco à frente. Mas o que muita gente não entende é que o Santos, ele teve que fazer o papel que os caras não conseguiram. Teve que sair do gol para tirar a amplitude de espaço do jogador do Internacional. Porque se ele não fizesse isso ali, o cara ia chegar na cara do gol dele e ia fazer de qualquer forma o gol. Ele ia driblar o Santos ali se ele não tirasse aquele espaço. E nisso o jogador, além de ter dado uma firula, ele deu uma firula e conseguiu, não foi nem um passe. Ele, ao tentar fazer essa firula dele ali, esse mortal que ele tentou dar ali, ele conseguiu um passe ali inesperado e o jogador parou no pé dele e botou de cobertura ali pro gol. Enfim, é um jogo onde que o Flamengo perdeu por individualidade, alguns jogadores um pouco bem abaixo do esperado. O Arturo Vidal, ele não jogou bem, mas não jogou mal. Longe é o Vidal que a torcida do Flamengo espera. O Flamengo hoje, infelizmente, vai ter que repensar algumas coisas. O Felipe Luiz não volta nunca. Só tá no Flamengo ali o nome do Felipe, porque tá sempre machucado. O Davi Luiz, quando entra, vai mal.
A torcida já está pegando no pé dele há muito tempo. Enfim, agora tivemos a notícia que o Bruno Henrique sentiu também. Enfim, o Bruno voltou naquele jogo contra o Coritiba, mas faz parte. O Bruno ficou 10 meses parado, teve uma sessão de cirurgia nos ligamentos do joelho dele, faz parte isso acontecer. Tá fora da próxima partida contra o Maringá na quarta-feira, também no Maracanã. E Tony, um bom time começa com um bom goleiro. O Santos ajudou muito ano passado. O Santos é um goleiro, não é da minha preferência o Santos, né? Mas nesse lance ele vem falhando em alguns lances, vem ajudando em outros. Mas ainda, na minha opinião, ainda falta bastante para o Flamengo achar um goleiro aí. Tá chegando o Rossi ali, mas a gente não sabe como vai chegar, porque tá na reserva do Al-Nassr ali, que foi eliminado hoje na Arábia Saudita da Copa lá deles. Então, e é reserva também, a gente não sabe como o jogador vai chegar aqui. Precisa de ritmo de jogo, precisa de muitas coisas. Adaptação, porque é um futebol totalmente diferente. Ainda tem a questão do Matheus França. O Arrascaeta ainda está machucado e o Matheus França é uma ótima opção e pode estar sendo vendido também nessa nova janela que vai abrir aí em julho, Tony. O que acontece? O Crystal Palace abriu negociações e o Arsenal também está de olho nele para essa janela europeia, onde que é o começo de temporada para eles, né? Então a gente tem que ficar ligado porque... E o Flamengo precisa de volante, precisa de reforços urgentes. Então, o São Paulo, com as peças que tem, não sei se vai dar para ele fazer o que ele quer juntamente com esse elenco, porque além de estar envelhecido a galera aí que está há muito tempo, está na hora do Flamengo ser menos paternalista com os jogadores e ser mais profissionais de questões de cobrança. Tony, vamos ver os gols ali Vamos lá, os melhores momentos. Internacional 2, Flamengo 1. Alegria de uns, tristeza de outros, né? No Beira-Rio. Pois bem, Tony, segundo tempo. E olha a jogada do Gerson, o Coringa. Participação dele, Gabriel Barbosa também. Teve esse chute aí horrendo aí, né? E olha o que o Gerson fez, Tony. Chapelou o goleiro e meteu pra gaveta, hein? O Gabriel vai muito mal nas finalizações também, pô. Quem viu o jogo ontem, ele perdeu 2 gols incríveis ali. Ele não sabe cabecear, enfim, ele é um segundo atacante, não um centroavante. E o Mano Menezes mudou, botou Maurício em campo. E olha a jogada deles ali, ó. Uma bola muito bem enfiada ali do Alan Patrick. E o Maurício fazendo cara a cara ali com o goleiro Santos, que nada pôde fazer ali. Festa no Beira-Rio após o empate aos 22 do segundo tempo. Antes do Inter fazer o segundo gol, Tony, o Flamengo teve oportunidade. Só não matou o jogo, por ineficiência do próprio Gabriel. Aí tivemos uma jogada de lateral com o René. E tivemos essa bola enfiada. Olha o que o jogador fez, olha, Tony, acrobacia. Fala sério. Olha a acrobacia, Tony. Brincadeira, hein? Ninguém gostou nele, olha, Tony. Tem que se comentar aí esse lance, mas também que tem que se colocar aí a qualidade do gol do Maurício. Com certeza. Foi um belo gol ali, festa do Saci, que é o mascote do Internacional. Uau. E agora, Tony, você que não é rubro-negro, eu quero a sua opinião. A regra vai dizer que se o jogador, qualquer um deles, simular um pênalti, ele tem que separar o jogo ali, tem que ter o cartão amarelo para ele, tiro livre indireto. Você que é neutro aqui, qual a sua opinião olhando esse lance aí? O VAR deveria ter chamado para uma revisão? Mesmo sendo lance interpretativo e mesmo tendo alguns lances também
que era interpretativo, eles já chamaram para ver. Merecia ter chamado aí para ter visto na telinha? Eu acredito que sim. Na minha opinião, sim. Porque, na verdade, nós temos ali a lógica, né? O que todo mundo viu. Mas eu acho que regra é regra, deveria ser seguida assim, deveria se chamar assim. Aí eu vejo muita gente, mas é um lance interpretativo. Pois bem. Sim, por essa razão deveria ser chamado, justamente para deixar de ser interpretativo e ir no que realmente deveria ser. Na quarta-feira, no jogo contra o The Strongs e Fluminense, o The Strongs foi claramente ali naquele lance ali, de bola disputada ali entre Nino e o jogador do The Strongs ali, teve um lance interpretativo, aonde só o juiz e o VAR viu a falta no gol do The Strongs. Foi uma disputa ali de mano a mano ali, numa disputa de cabeça, o jogador do The Strongs ganhou, fez o gol e o VAR anulou. Tudo bem, beleza. Mas o gol foi legal. Muita gente, o gol foi legal do The Strongs, beneficiado. Só que agora, quando vai chegar, agora o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. E quando chegar a vez do Internacional de ser prejudicado, não pode ter aquele choro. Claro, com certeza, verdade. Aqui a gente tá... Direitos iguais, né? Aí o presidente do Internacional me chega numa coletiva. Alguns especialistas do centro do país estão discutindo ainda o lance do nosso gol. Estranho é que nenhum deles questiona a mão do Gerson na jogada do gol. A seletividade no começo cedo no jogo. A seletividade começou cedo no Campeonato Brasileiro. Pois bem, tem uma câmera atrás do gol ali. Por que o VAR também não chamou, já que teve a mão? Já que só ele viu. Pois bem, é uma das coisas ali que ele quis achar um argumento para um gol irregular que a equipe dele se beneficiou, mas tudo bem, Campeonato Brasileiro é um campeonato charmoso por causa disso. Exato, das polêmicas, né? Sim, sim. Mas, Tony, vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar do jogo da rodada, na minha opinião? Sim. Vamos falar de Vasco da Gama 2. Palmeiras também 2. O Vasco deu trabalho no primeiro tempo pro Palmeiras, Tony. O Vasco da Gama jogou, mais uma vez, muito bem. Esse muito bem, na tua análise, vai com uma pergunta de brinde. Se ele jogou muito bem, o que faltou para ele convencer realmente e ganhar o jogo? Parar de se retrancar. Parar de, quando fazer 2 gols ali, se recuar o time todo e esperar o adversário para tentar sair no contra-ataque. Então esse foi o defeito do Vasco. Sim, o Vasco abriu 2-0, Tony, no Maracanã. A torcida ensandecida ali dentro do Maracanã. O Vasco, na minha opinião, ali foi um dos melhores jogos do Vasco da Gama esse ano. Quiçá se não for o melhor, juntamente com o do Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo aqui foi ainda melhor do que o do Atlético Mineiro, porque ele manteve ali até os 45 do primeiro tempo ali, uma boa quebrada ali, uma boa mantida de um belo futebol. Tá certo, jogou no contra-ataque ali, mas foi o esquema que o Barbieri montou, né? E para mim, Tony, o erro do Vasco foi ter, após feito o segundo gol aos 40 do primeiro tempo, ele recuou, esperando o Palmeiras. Só que vai ter um porém também. O Palmeiras já sai atrás no resultado 2 vezes em 2 jogos. Vai ter um momento ali, em qualquer uma competição, que o Palmeiras não vai ter força para buscar nem o empate e nem a vitória mais também não, Tony. E pro Vasco, fez o segundo, tenta fazer o terceiro. Fez o terceiro, correr atrás para até garantir uma certa vantagem. Vai para cima sem medo, porque senão vai ficar muito difícil pro Vasco ali. Perdeu 2 pontos ali cruciais num campeonato brasileiro que é ponto de corrida dentro de casa. O mando foi do Vasco. E com polêmica mais uma vez, Tony. Porque o Vasco da Gama ali entrou na justiça mais uma vez para jogar no Maracanã. E quem viu o jogo ontem viu que tá um pasto no Maracanã. Mesma coisa que pegar um pasto aqui e colocar. Porque não dá para 3 times jogar dentro do Maracanã. Não dá para Flamengo, Fluminense e Vasco jogar no Maracanã, não.
E uma das questões ali, saiu uma reportagem ali do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, aonde ele afirma que estava ele, Landim, presidente do Flamengo, e um representante do Vasco da Gama ano passado. Aí teve uma data para jogar contra um time na Série B, e eles falaram o seguinte: olha, a gente tem essa data aqui disponibilizada para o Vasco jogar. Aí diz o representante do Vasco, nas palavras do Mário Bittencourt, que o dirigente do Vasco falou o seguinte: mas contra esse time ali a gente quer jogar no Maracanã quando a gente levar vantagem em alguma coisa de um time grande e tal, no jogo grande. É uma data maracanizável que eles gostam de falar. Aí depois os caras vêm reclamar que não podem jogar no Maracanã. Por que não joga no Newton Santos, que é público também? Pois é. Mas aí entra um detalhe também que eu não tinha pensado, Tony, e que eu vendo alguns caras da bola, alguns jornalistas que abriram minha mente. Por quê? O John Textor, do Botafogo, e alguns advogados que cercam o Botafogo soube amarrar muito bem o contrato com o Newton Santos, da concessionária ali. E o do Flamengo e Fluminense não consegue amarrar esse contrato. Por quê? Incompetência, pô. Ninguém joga no Newton Santos hoje sem a permissão do Botafogo, do John Textor. Ninguém. Aí no Maracanã, o Vasco da Gama entra com qualquer liminar e joga no Maracanã. Aí fica difícil, porque... E agora o Vasco entrou na briga também para administrar o Maracanã. A pergunta que eu faço: o Vasco não consegue administrar São Januário. O gasto do Maracanã é muito maior, por ter um estádio de grande porte. Com certeza. O Vasco da Gama tem hoje uma empresa que é representada como a 777. Será que esses caras ali, eles vão ter bala na agulha para manter São Januário e o Maracanã? Entendeu? Então, o jeito hoje é o Flamengo e o Fluminense largar o Maracanã de mão e deixar só com o Vasco da Gama, então. Porque quando eles falam que não vão emprestar por questões prejudiciais ao próprio Maracanã, das questões da grama, só o Flamengo e o Fluminense colocaram 100 milhões ali. Porque quem não lembra, teve Olimpíada, teve Copa do Mundo, e isso, o Maracanã foi abandonado, esquecido. Porque o Maracanã, quando o Flamengo pegou e o Fluminense também para essa concessionária ali, teve que reformar algumas coisas, teve que colocar grama nova, gramado, uma coisa é outra, foram 100 milhões já. Aí chega o Vasco da Gama, bate na porta ali: eu quero jogar hoje, aí acabou. Aí eles falam: não, agora você não pode jogar porque a grama tá prejudiciando a grama do Maracanã aqui. Se tivesse número X de jogos aqui, vai dar problema. Aí os caras teimam, vai na justiça, a justiça dá a liminar, ganha na marra, joga lá, viu que tá um pasto, e o próprio jogadores do Vasco viu que tá um pasto. Não dá para jogar 3 equipes lá. Aí eles falam: mas isso acontece porque estão investindo pouco dinheiro, não sei o quê. Enfim, é a pergunta que a gente fica. Mas voltando pro jogo, Tony, foi um jogo onde o Vasco não soube manter a intensidade ali, tomou um gol ali aos 46 do primeiro tempo, cedeu um gol do Navarro ali, uma falha ali individual da zaga do Vasco, um gol de cabeça, que ele cabeceou para baixo e nada o Jardim pôde fazer ali. Um baita goleiro também, esse Léo Jardim ali. O Vasco achou um goleiro ali. O Peck, melhor da partida na questão do Vasco ali, fez um gol, o segundo gol. E o Alex Teixeira também teve bons lances ali, jogando pela ponta esquerda. O Pedro Raul conseguiu fazer o primeiro gol ali, tirando a zica dele. Muito bom jogador, Tony. Esse Pedro Raul, a torcida do Vasco tá pistola com ele mesmo assim ainda. Aqueles pênaltis perdidos e tal, em sequência. Mas é um baita centroavante. E o Arthur, depois de mais uma jogada de bola alçada na área, o Vasco toma outro gol e teve o empate. Depois foi trocação. Você viu um bom jogo, Tony, mesmo o Maracanã
com essa grama horrível, esse pasto. Teve um bom jogo, teve intensidade para as duas partes. Todas as duas equipes tentaram a vitória até o final, mas permaneceu no empate. E as duas torcidas ficaram felizes. Saíram muito bem aplaudidas a torcida do Vasco, saiu aplaudindo também a torcida do Palmeiras. Mas se o Vasco quiser continuar na Série A esse ano, tem que continuar mantendo a intensidade que teve até os 44 do primeiro tempo ali, porque senão vai sofrer. Quando faz 2 gols, se retranca ali, toma um gol como tomou. Na esperança do resultado terminar dessa tem um forma. Segundo tempo inteiro, amigo. Então vamos vamos jogar bola e tal. O Vasco tem todas as condições ali para conseguir se manter na Série A. Acho que primeiramente o Vasco tinha que, por ser uma equipe que está sendo montada ainda, tentar manter os 45 pontos, fazer os 45 e depois galgar uma Sul-Americana, quem sabe uma Libertadores, enfim. Sim. Porque é um time em reformulação. E o Palmeiras vem perdendo força. Detalhe que a gente esqueceu de falar aqui. Nenhum das duas equipes teve seus treinadores principais ali, foram só os auxiliares, porque foram expulsos na primeira rodada por reclamações. Então, ainda tem muita polêmica ainda por essas questões de lance, Tony, mas essa rodada já teve uma tolerância já maior com a galera, tá? Então, é um jogo onde que foi bacana de ver, melhor jogo da rodada aqui, até então. Vamos ao jogo, Tony Ferreira? Vamos lá, vamos aos melhores momentos. Tony, esse lindo gol ali. E olha o segundo gol do Vasco. Bola muito bem tramada ali. Tivemos o gol do Pedro Raul. E olha o gol do Peck. Gabriel Peck, aos 39 do primeiro tempo. Aí que eu te falo, Tony. O Vasco estava muito bem no jogo, mantendo, segurando no meio campo. Não teve muito lance de perigo. Era só manter a intensidade. Pedro Raul cabeceou o Everton. Se o Everton que pega esse goleiro, hein? Esse menino tinha que estar no Flamengo. E aí, Tony? Olha a bobeira da zaga. Deixou o meio campo ali trabalhar e tal. Como se nada tivesse acontecido. E olha o cruzamento para a área. E olha lá. Golaço, né? Deixou o Navarro sozinho. Deixou o Navarro sozinho. É brincadeira, a zaga dormiu. 2 vezes a zaga do Vasco dormiu ontem. E acabou, consequentemente, tomando os 2 gols ali. E de cabeça, jogada aérea, que é o forte do Palmeiras. E reza a lenda que quem não faz... leva. Pois é. Aí o Dudu cruzou para a área. E o Arthur, vindo do Bragantino, cria do próprio Palmeiras, né? Fazendo seu primeiro gol após o retorno dele novamente aí. E justamente no Maracanã, no pasto do Maracanã, né? E reclamaram logo após a partida, Tony, exatamente da grande. Qual? Pois bem, Tony, vamos dar uma faturada para ficar feliz? Coisa rápida e já a gente está de volta. Que grande história São José vem construindo. E nós não poderíamos deixar de demonstrar o nosso carinho e a nossa gratidão por essa cidade. Queremos celebrar por todas as conquistas que alcançamos desde que chegamos aqui, contribuindo em muito para o avanço e crescimento deste lugar. Neste último ano, com a pandemia do Covid-19, enfrentamos momentos difíceis. Tivemos que desenvolver novas habilidades para continuar servindo bem.
até porque a água é um serviço essencial ao combate do coronavírus. Seguiremos em frente, motivados pela esperança em dias melhores, trabalhando duro para oferecer serviços de qualidade a todos. Proteger o meio ambiente e levar qualidade de vida e saúde até você são os nossos compromissos e a nossa maneira de dizer muito obrigado por confiar em nosso trabalho. Parabéns, São José do Vale do Rio Preto. Gazul Contabilidade, legalização de firmas e declarações de imposto de renda. Rua Paulo Franco Werneck, telefone 2224-2198. Restaurante Bom Apetite, almoço self-service à la carte. E quarta a domingos venha conhecer o novo cardápio do Restaurante Bom Apetite, com petiscos, picanha na pedra, várias carnes selecionadas e aquele atendimento que você já conhece. Restaurante Bom Apetite, na estação. WhatsApp 992026971. Restaurante Bom Apetite, sempre com você. Se você procura móveis e eletrodomésticos pelo melhor preço e as melhores condições de pagamento, venha para Mirajó Móveis. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros. Visite o nosso showroom, Mirajó Móveis. Fazemos crediário próprio e a entrega é muito mais rápida. Mirajó Móveis, Rua Professora Maria Emília Esteves, 259 Centro, São José. Há mais de 20 anos servindo a população Vale Rio Pretana. A melhor parada do seu dia é na Panificação Rampini. A maior variedade em produtos de qualidade preparados com muito carinho. O seu café da manhã nunca mais será o mesmo. Bolos, tortas e pães frescos a toda hora. Venha e experimente os nossos sanduíches. Saboreie os nossos deliciosos salgados. Aqui, tudo tem cheirinho de coisa boa. Você vai ficar com água na boca. E agora servimos almoço e delivery de quentinhas a partir das 12h30. Panificação Rampini, a sua melhor parada do dia. Rua Coronel Francisco Limonge, 149, na estação. Venha desfrutar de momentos agradáveis no bairro da Glória, na piscina do Delay da Ângela. Ambiente familiar e aconchegante, onde você descansa, se diverte e passa um dia tranquilo com a família e os amigos. Espaço amplo, bar, 2 piscinas, 15 churrasqueiras, o que te deixa bem à vontade para aquele churrasco muito especial. Venha curtir e se divertir. Alugamos para aniversários e confraternizações em geral. A sua reserva garante um espaço VIP totalmente independente para você e seus amigos ficarem bem à vontade. Piscina do Delay da Ângela, Rua Antônio Pereira Ribeiro, 1945, Bairro da Glória, São José do Vale do Rio Preto. Telefones 992410686 ou 998529382. Piscina do Delay da Ângela, um lugar para ficar, curtir e ser feliz. Na hora do almoço, pense no restaurante Estação. Ambiente familiar. Bebidas, aquela comida caseira, self-service, prato feito e delivery de quentinhas. E o melhor, servimos churrascos todas as quartas, sextas e domingos. Restaurante Estação. Rua Coronel Francisco Limonge, 215, Estação. Telefone 992985356. Restaurante Estação. O prazer de comer bem. Já se encontram disponíveis para a retirada dos munícipes os carnês referentes ao IPTU 2023, que podem ser retirados no Departamento de Receita da Prefeitura, na Rua Professora Maria Emília Esteves, no centro. O mesmo poderá ser pago em até 5 vezes, e as parcelas vencem nos dias 10 de maio, 12 de junho, 10 de julho e 10 de agosto. O pagamento poderá ser feito no caixa da Prefeitura ou nas agências bancárias da cidade. Você pagando seu IPTU contribui para o crescimento de nossa cidade.
Voltamos, Tony Ferreira. Pois é, depois de algumas mentiras no intervalo, voltamos, né? Estamos aí. Pois é, Tony. A gente estava falando de avião aqui, de coisa aberta, tem... A torcida do São Paulo tá feliz, né? Tá feliz? Tão. Rapaz, Verdade. teve até música nova. Que isso, é mesmo? Dorival. Que Você isso? lembra de um meme que tinha ano passado da torcida do Flamengo que eles fizeram? Que o Dorival ficava assim com a taça erguida assim? A torcida do São Paulo tá se enchendo. Que isso, cara. Tá de brincadeira. Os caras gostam de botar a mão na parede. Que isso. Tá de bobeira. Os caras não dão mole pra ninguém, não. Brincadeiras à parte, Tony. Vamos falar de coisa séria agora. Morumbi. Na quinta-feira, Tony, nós tivemos na quarta-feira teve o jogo no Morumbi do São Paulo também, tá? O São Paulo ganhou pela Sul-Americana, na terça, ganhou na Sul-Americana, 2-0, jogando mal demais da conta, tá? Pois bem, até aí foi. São Paulo na quinta-feira acordou um pouco diferente, porque estavam conversando com o Dorival na quarta-feira, não haviam demitido o Rogério Ceni ainda, que querendo ou não fez um trabalho até onde deu impossível, mas dava para extrair melhor dos jogadores. Na quinta-feira de manhã, não teve muito jeito, na hora do almoço ali mais ou menos, teve sua demissão concretizada e pela manhã teve sua demissão concretizada e já a chegada do Dorival Júnior, Tony. E o Dorival, ele conseguiu, foram 2 dias ali com vídeo, com treinamento, fazer o São Paulo jogar um pouquinho melhor. Lógico, sofreu demais. O jogo foi praticamente do Coelho, do América Mineiro, dentro do Morumbi. Foram ineficientes, tá? E se não fosse para o melhor jogador em campo, que foi o Rafael, goleiro do São Paulo, tinha entrado no São Paulo os 4 gols ali. Falou em entrar no São Paulo, a torcida gostou. Pois é. A torcedor de São Paulo ficou todo cheio. Eles botam a mão na parede, Brincadeira essa parte aí. O goleiro Rafael segurou a vitória. Luciano fez um belo gol. No segundo tempo, o Calher, ele conseguiu fazer o gol dele, mas havia desperdiçado um. Ele entrou de carrinho ali. Falou em entrar de carrinho, a torcida gostou. Aí não conseguiu fazer o gol, mas depois conseguiu fazer o segundo gol ali. E o Marcos Paulo, no finalzinho do jogo, aos 50, conseguiu decretar o placar. O Dorival, ele foi na base da conversa ali, Tony. Até porque ele não tinha muito o que fazer. E ele voltou aquele triangular ali no meio campo, que ele já havia feito no trabalho anterior no Flamengo. No ano passado, ele voltou com um triangular ali no meio campo, com Araújo, Michel Araújo, o Maia, o Nestor e mais atrás o Luan. E mais ali protegendo a zaga o Luan. Mas mesmo assim, Tony, mesmo com 4 homens no meio campo ali, o São Paulo sofreu perigo. Foi ameaçado pela equipe do Wagner Mancini, que não conseguiu fazer porque ineficiência dos jogadores mesmo, Tony. Foi muita ineficiência e muita também prestação de serviço do goleiro Rafael, que conseguiu segurar tudo ali atrás e decretar essa vitória aí, pelo menos garantindo aquele até então 1-0 para a equipe do São Paulo. Depois a bola foi entrando ali e eles foram fazendo gol. Sentiu? Então, cara, difícil demais, porque o América foi melhor na partida. O América jogou bola definitivamente, Tony, mas infelizmente o resultado não veio, porque os caras pecam demais, mas peca muita coisa. Tem que pegar o Aloysio Boi Bandido ali, que teve 2 oportunidades cara a cara com o goleiro, não conseguiu fazer. Parece até o Gabriel Barbosa no Flamengo. Enfim,
alguns jogadores ali não sabem aproveitar mesmo. O Cavicchioli, goleiro, tentando alguma coisa, mas mesmo assim o Nino Paraíba abaixo do jogo. Enfim, foi um jogo onde que o América perdeu para ele mesmo, porque o São Paulo deu espaço, o São Paulo estava tomando bola nas costas dos zagueiros ali direto. Enfim, foi ineficiência, totalmente ineficiência. O Everaldo ali também nada conseguiu fazer, entrou o Henrique Almeida também, nada conseguiu fazer. Marcinho contestado ali, ele que atropelou, né, 2 pessoas e foi condenado, vai pagar isso daí em liberdade, Tony. Já foi decretado, julgado já. Enfim, a torcida do América não gostou dessa contratação, estreou ontem. Enfim, entrou o Wellington Paulista, também não fez nada. Enfim, 3-0 São Paulo ali, mas aquele placar mentiroso no Morumbi. Mas a torcida do São Paulo, como o que importa é o resultado aqui. E para melhorar também um pouquinho da fase deles, né? Porque mesmo assim, o Dorival vai ter muito, Tony, mas muito trabalho mesmo para arrumar esse São Paulo. E o São Paulo tem aquele pequeno detalhe que a gente bate desde o começo do ano. Não tem dinheiro para contratar ninguém. Reforços de Cotia ali, vai ter que ser os meninos. O Alexandre Pato está conversando ali, mas ainda está em fase final de transição. Está usando as instalações do São Paulo. O Dorival, na sua entrevista coletiva de apresentação, falou que por enquanto não conta com o Pato ainda por essas questões. É muito cedo porque o jogador não sabe como que o jogador vai se comportar. É uma lesão ali, não é tão simples, então que ele conta com o que ele tem no elenco no momento, tá certo. Agora, o São Paulo ele vai ter que aproveitar melhor o mercado ali. Deveria ter aproveitado, Tony, esse Campeonato Paulista que teve bons jogadores ali, de Mirassol, enfim, para não se estender muito. Algumas equipes ali que tinham bons jogadores, mas que não era tão caro assim. Mas o São Paulo vive uma crise tão grande hoje, por questões de administradores do passado, que nem esse pouco eles podem pagar. Então, o Dorival, se não tiver as peças ali para trabalhar também, porque uma coisa que eu sempre costumo dizer, o São Paulo hoje se armou em função do que o Rogério queria. Trouxe alguns pontos ali, como o Elton Rato, trouxe outros jogadores ali, entendeu? Enfim, então vamos ver esses melhores momentos ali para, quem sabe ali, o São Paulo galgar uma Sul-Americana ali, tá na Sul-Americana, mas uma Sul-Americana 2024 se não ganhar ali a Sul-Americana, que é bem difícil também, até porque, na minha opinião, Tony, alguns times ali que tá na Libertadores deve cair nessa terceira fase aí. Quer dizer, ficar em terceiro e ir para esse chaveamento, Tony. Bom demais. Vamos lá. Vamos aos gols. Tá aí, Tony. A bobeira ali, mas o perde pressiona. Manteve do São Paulo. E até o gol do Luciano. Luciano 1-0 ali. Foi legal esse perde pressiona ali. Marcação alta do São Paulo nesse primeiro gol aí aos 20 do primeiro tempo. Luciano fazendo 1-0 São Paulo ali em pleno Morumbi. Voltando a viver bons momentos com a camisa do São Paulo. E aí já é o gol do Caleri, Tony. Jogada de pé em pé ali. Uma boa jogada ali do Alisson, que havia entrado no segundo tempo. E a cabeçada ali do Jonathan Caleri. Toca no Caleri, que é louco. No Caleri, que é gol. Bela jogada do Alisson, que entrou até bem nessa jogada individual ali. O Caleri de cabeça
fazendo o São Paulo 2-0 em cima do Coelho. E olha a bobeada da zaga mais uma vez, Tony. É uma mãe. Esse América Mineiro é uma mãe. Entregou o ouro pro bandido. Marcos Paulo, aos 49, fazendo 3-0. Totalmente perdida essa zaga do Coelho ali. Quem precisa de inimigo, Tony? Com certeza. Qual? Pois bem, Tony. Tivemos um resultado 0-0, que foi Santos e Atlético. Santos 0, Atlético Mineiro também 0, na Vila Belmiro. Por isso não iremos mostrar aqui os gols ali. Mas foi um jogo bem xoxo ali, onde ninguém criou muita coisa. Nem o Santos e nem o Atlético Mineiro, por isso ficou 0-0. Tony, para fechar aqui... Diga. Na Serrinha. Mas antes de falarmos desse jogo... É bom se lembrar que tivemos polêmica aí. Como assim? Mais uma demissão, tá? O Lázaro foi reintegrar, ele foi demitido como técnico do Corinthians e foi transferido novamente para auxiliar técnico da equipe do Corinthians permanente. E continua lá no Corinthians, mas como auxiliar permanente ali. E foi contratado o técnico Cuca. Até aí tudo bem e tal. Mas o Cuca, há alguns anos atrás, mais conhecido como 1987, ele foi acusado de um caso de estupro, onde ele mais 3 companheiros ali levou uma garota de 13 anos para o quarto, enfim. E esse caso aconteceu na Suíça e tal, né, quando ele atuava ainda pelo Grêmio. Eles foram julgados ali o caso e tal. Eles não ficaram para esse julgamento na Suíça. Dizem que uns falam que foi condenado e tal. O Cuca não permaneceu. E o caso segue aí a público. O Corinthians, como ele tem algumas manifestações ali em prol das mulheres e tal, ele foi muito questionado por essa contratação ali. E ele colocou já o cargo à disposição do presidente do Willio aí, né, do Corinthians. Então pode ser que ele mal chegou, perdeu esse jogo contra o Goiás e já pode estar de saída ali, porque nesse contrato que eles têm, o Corinthians ali e o próprio técnico, não há multa ali nesse contrato em caso de demissões para ambas as partes ali. Enfim, Tony, o técnico Cuca fez a declaração dele que não jurou pela Senhora da Aparecida, que não havia feito nada e tal, mas mesmo assim segue a pressão ali, onde o próprio pai do presidente do Willio, que tem uma grande força dentro do Corinthians, falou que está ali nas manifestações das jogadoras do time feminino do Corinthians, que estenderam faixas e tal ontem, protestando sobre essa contratação ali, e onde o pai foi contra o próprio presidente ali hoje, que é seu filho no Corinthians. Enfim, Tony, voltando para o jogo aqui, o Roger Guedes abriu o placar aí aos 16 do primeiro tempo. O Power Hand Rosa, como é conhecido. Brincadeiras à parte, né? O Roger Guedes fazendo um jogo legal e tal, mas sofrendo bastante o time do Corinthians e sofreu ali aos 30 do primeiro tempo o empate. Logo depois, Tony, foi só ladeira abaixo aos 34 do segundo tempo. Lucas Heller fez o gol ali e o Apodi entrando no segundo tempo ali, fechando o placar para a equipe do Goiás e fazendo um golaço ali. O Cássio nada pôde fazer. A equipe do Corinthians ali, a mesma coisa que foi pro técnico Dorival, Tony. Na quinta-feira também, a 40 minutos foi questão de tempo, o contrato estava sendo amarrado com o Cuca, foi amarrado, logo a demissão do Lázaro. Depois de 40 minutos eles anunciaram o técnico Cuca como seu sucessor ali e atual treinador até então do Corinthians. Tony, não foi um jogo muito ruim, mas o Corinthians deu muito espaço e o Goiás que conseguiu fazer seu resultado em casa, apoiado pela sua torcida. Enfim, vamos aos gols, Tony? Vamos lá, vamos aos melhores momentos. Aí, Tony. Uma jogadinha ensaiada ali.
Passe do Fausto Vera para o Roger Guedes fazer um lindo gol ali. Foi um golaço ali e o Tadeu nada pôde fazer ali. Como a torcida do Goiás gosta de falar, o Tadeu ali não pôde fazer esse milagre ali. E foi comemorar com a sua comissão técnica e jogadores ali. Foi um lindo gol, Tony. Mas aí veio o castigo para a equipe do Corinthians ali. Troca de passe no meio campo ali. Como quem não queria nada. Jogada para dentro da área. E Matheus Peixoto de cabeça. Aos 31 do primeiro tempo, empatando para a equipe do Alviverde. Ele que chegou esse ano, Tony. O Sander botou para dentro da área. E o Lucas é o que? Cabeceando ali na gaveta do goleirão Cássio. Hein? E o gigante Cássio, como é conhecido pela torcida do Corinthians, nada pôde fazer ali. Deu mole a zaga, não deu, Tony? Com certeza. E foi um bonito gol também. Né? O Apodi vai fechar, Tony, o placar ali. Despretensioso esse lateral aí da equipe do Corinthians. E olha ele ali, Apodi ganhando da defesa e batendo ali no canto direito do goleirão Cássio. A defesa vacilou também, né? A defesa se abriu toda ali. Foi erros cruciais ali nesse resultado ali, Tony. Pois é. Mas o Corinthians estava sem força ali já para buscar esse resultado aí. Tony, vamos à tabela do Campeonato Brasileiro atualizada até o momento, Tony? Vamos lá. Fluminense é o primeiro aí, Tony, com 6 pontos. Em segundo, Fortaleza com 4. Palmeiras com 4 é o terceiro. Quarto, o Vasco da Gama com 4 pontos. Quinto, o Internacional com 4 pontos. Red Bull Bragantino com 4 pontos. Em sétimo, o Flamengo com 3 pontos. Oitavo é o São Paulo com 3 pontos. Nono é o Botafogo com 3 pontos, que ainda joga hoje ainda. Em décimo, o Goiás com 3 pontos. Virando a parte da tabela aí, Tony Ferreira. Atlético Paranaense é o 11º com 3 pontos. 12º o Cruzeiro, que ganhou dentro de casa do Grêmio, que vem logo abaixo aí com 13º com 3 pontos também. Em 14º, o próprio Corinthians com 3 pontos ali. 15º, Cuiabá. 16º, o Atlético Mineiro com 1. 17º na zona de rebaixamento ainda, Santos com 1. E 18º, o Bahia, que ainda joga contra o próprio Botafogo, 0. 19º, Coritiba, 0. E o América, o Lanterninha, com 0 pontos também na competição. É o 20º, Tony. Pois é, e assim fechamos aí o SJ Esporte de hoje. A você que esteve conosco ali, o nosso muito obrigado. Até segunda-feira que vem, se assim Deus permitir. Obrigado com carinho para comigo, para com Tony Ferreira e para com a Érica também ali no comando técnico na nossa mesa. Um beijo, um pão, um queijo, um café para você, Érica. Nosso muito obrigado. Até segunda. Tchau, tchau.